A nossa convidada é a Jana Romanini, ela é psicanalista e consultora em estilo e imagem pessoal. Ela vai participar conosco, já esteve aqui participando conosco lá na TV, no Band Entrevista, e agora a Jana vai nos dar uma entrevista para falar um pouco mais também sobre esse mundo que é o fato das pessoas terem uma relação de trabalho. Às vezes o camarada trabalha em casa, às vezes ele trabalha presencialmente, mas como se comportar também na vida e como se comportar também no local de trabalho. Jana Romanini, muito bom dia, obrigado por participar conosco do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Edson. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro estar com vocês e trocar esse conhecimento aí tão agradável. Ô, Jana, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, falando de nesse começo do ano agora, muita gente procurando emprego, muita gente mandando currículo, e eu queria que você dissesse o que as pessoas têm que fazer, por exemplo, na hora de uma entrevista de emprego, Jana. Para uma entrevista de emprego, o mais importante é essa pessoa estar muito bem preparada com aquilo que ela é capacitada. Muitas vezes as pessoas se distraem preocupadas com o que estão dando dicas ou com o que o amigo, o colega fez, enquanto na verdade a empresa vai estar muito focada em entender qual é a habilidade, qual é a capacitação, qual é o diferencial que esse candidato está disposto a oferecer. E ainda que ele não saiba tudo, porque nenhum profissional consegue dominar 100% de toda a sua formação, toda a sua graduação, mas que ele demonstre a disponibilidade, que ele demonstre boa vontade, que ele esteja realmente inteiro naquilo que essa empresa está cobrando dele, está esperando dele, naquilo que ela demanda. Esse, sem dúvida, é o fator primordial. Agora, é importante também as pessoas se preocupam. Eu estava falando agora há pouco aqui que muita gente aderiu ao trabalho remoto e ficou trabalhando de uma forma remota também, né? Essa relação patrão-empregado, quando a pessoa está trabalhando de uma forma remota, acabou melhorando, acabou piorando. Qual que é a sua opinião, Jana? A relação acaba ficando um pouco prejudicada. A qualidade de vida desse colaborador, desse funcionário, sem dúvida melhora, porque ele consegue estar mais em casa, o horário dele não fica prejudicado pelo trânsito, etc. e tal. Porém, a relação com o seu supervisor, coordenador, diretor, até com outros colegas da equipe para mais troca de conhecimento, de feedback, para colaborar mais com a produtividade da empresa, isso sem dúvida acabou ficando prejudicado, porque a energia do profissional, ela está ali comprometida, ela está envolvida, realmente já ficou comprovado isso, que os profissionais se sentem mais animados, mais motivados e mais inteiros quando eles estão no presencial. Tanto é que agora as últimas notícias que a gente tem tido de grandes multinacionais é que o remoto foi quase que totalmente cancelado. Muitas empresas estão voltando 90% ou quase 100% ao presencial, visto a esse dano na produtividade e também no relacionamento entre profissionais. Isso seria porque também presencialmente fica mais fácil executar aquela função de chefe até na hora de cobrar, ô Jana? Olha, eu acredito que o presencial, ele traz uma energia que o remoto, infelizmente, nunca entregará. No presencial, você sente realmente essa sensação de troca com mais honestidade, até se esse chefe precisa dar ali um puxão de orelha, uma cobrada, uma pressionada nesse colaborador, se esse chefe precisa colocá-lo diante de uma situação mais delicada, uma promoção, ou então alguma conduta que não foi realmente adequada. No presencial, ele consegue colocar isso com uma empatia, com um acolhimento, sem ser um cara rude e frio, e ao mesmo tempo entregar aquela nova demanda da qual ele está tanto precisando. No remoto, a gente prejudica essa conexão que o presencial traz, e o remoto acaba tornando a coisa um pouco mais racional, com uma certa frieza, que a gente tem que fazer um esforço a mais para que isso não aconteça. Estamos entrevistando Jana Romanini, que é psicanalista, consultora em estilo e imagem pessoal também. Falando em imagem pessoal, Jana, ainda falando um pouco mais desse trabalho remoto, até outro dia aí,
outro dia não, já tem um tempinho, né? Eu estava vendo um trabalho, uma entrevista do Cid Moreira. Quem é que não conhece o Cid Moreira? Ele disse que muitas vezes na bancada do Jornal Nacional ele não estava de calça comprida, não, ou às vezes estava usando jeans, né? Porque aquela bancada ali acaba facilitando um pouco. Às vezes o camarada colocava só um blazer ali, uma camisa e uma gravata e ficava tudo bem. Em casa você tem essa facilidade também. Agora, até para trabalhar de bermuda, com uma camisa mais colorida. Agora, um cara como eu, que gosta de muitas cores, assim, você acha que trabalhar com uma camisa colorida ou florida pode ser ruim para a minha imagem, Jana? Uhum. Olha, Edson, eu acho que pode colaborar para a sua imagem, já que você tem essa exuberância alegre, simpática, dinâmica, que gosta da criatividade. Isso, inclusive, se conecta à sua profissão, se conecta à sua capacitação, porque o jornalismo, a comunicação, eles são muito dinâmicos. Então, ao meu ver, isso no quesito da imagem acaba entregando ainda mais credibilidade. Mas é lógico que a gente pode dosar isso, trazer um certo equilíbrio de coloração e de estampas, enquanto, por exemplo, ao invés de usar um pink, a gente pode usar um rosinha claro, que ele traz a criatividade e as cores, e ao mesmo tempo uma sofisticação, uma elegância que o rosa mais claro comunica melhor, assim como as estampas que as minimalistas, as mais miudinhas entregam esse requinte, enquanto as maiores acabam sendo mais impactantes, e nem sempre o público vai receber isso de uma maneira estilosa, ele pode acabar julgando de uma forma equivocada. Eu estou sendo aqui ajudado nesse programa, como sempre, pelo Danilo Capucci, também pelo Leandro Lopes. Se você quiser participar conosco, 971021493, 971021493. Estou ouvindo aqui a Jana Romanini, que aqui me fez um elogio aqui, dizendo que eu posso sim usar roupa colorida. Agora, Jana, o nosso gerente aqui de jornalismo, Walter Sena, aliás, um abraço para o Sena também para o nosso diretor Rodolfo Neves. O Sena disse assim: eu não quero saber de homem barbado trabalhando aqui. Inclusive o Danilo Capucci e o Leandro Lopes foram rapidamente, fizeram a barba lá. É feio o homem barba. Pode trabalhar de barba, não pode, Jana? Então, aí você me fez duas perguntas de milhões, né? Se é feio ou não, é claro que depende muito da concepção de cada um. Eu, particularmente, acho muito bonito. Mas aí a gente... Estamos aqui ouvindo a Jana Romanini, que é psicanalista, consultora em estilo e imagem, e ela está respondendo para a gente. A gente teve um probleminha aqui daqui. Desculpa, sim, pois não. Tivemos uma falha aqui. Pois não, pode continuar, Jana. Com relação à adequação profissional, a gente compreende o seguinte: a empresa ela vai esperar algumas coisas desse colaborador. E a gente estava falando um pouco da sua profissão, né, o jornalismo, o dinamismo e tudo mais, que tem a ver com a criatividade. Inclusive, as pessoas esperam isso de um profissional desse. Já profissões muito mais sisudas e que demandam uma seriedade mais rígida e rigorosa, como o direito, como a administração e algumas relações executivas, não são bem-vindas esse tipo de aparência, porque é uma imagem que vai entregar o oposto do que esse cliente, do que esse comunicador externo, né, um fornecedor, um colega de trabalho, está aguardando. E a gente pode não passar a credibilidade necessária. Então, sempre que a gente pensar na barba ou em qualquer outro acessório, imaginem o seguinte: isso vai traduzir para o perfil do meu cliente, da minha empresa, que eu estou de acordo com isso que eu ofereço para ele, esse meu trabalho, esse meu serviço, ou isso vai na contramão? Eu acho que essa é uma regrinha bem simples, clara e que resolve para todos. Então eu estava pensando, então não é proibido trabalhar de barba, não. Tá legal. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Jana, você falou, você até me elogiou aí, muito obrigado, fiquei envaidecido. Eu tenho, assim, um estilo próprio, né? Dependendo da empresa, eu tenho que me adaptar ao estilo da empresa. Mais ou menos, eu não preciso me violentar, mas eu tenho que me adaptar, não é, Jana?
Seria interessante porque isso demonstra um respeito, demonstra uma admiração, até mesmo um carinho por aquele local onde você literalmente veste a camisa. Só é importante deixar claro, Edson, que alguns profissionais ficam tão focados nisso de uma maneira mais engessada que eles se deixam em casa. E a empresa, ela precisa que o profissional leve o DNA dele, leve a essência, a personalidade. Então, ele pode carregar dentro dessa fatia de rótulo da empresa, carregar um pouquinho dele em um pequeno detalhe. Pode ser um acessório no caso da mulher, pode ser uma gravata no caso do homem, aquilo que demonstre um pouquinho do que ele é como característica pessoal, porque isso dá um tempero para aquilo que ele já está proporcionando para a empresa, que é mais protocolado, é mais racional. Essa dica realmente é muito importante para a gente saber o que fazer e como fazer. Até eu estava olhando aqui no seu Instagram, Jana, queria até que você depois compartilhasse aqui para as pessoas poderem acompanhar mais dicas que você dá lá. É verdade que a gente transmite para as pessoas o nosso estado de humor, por exemplo, através da roupa que a gente está usando? É a mais pura verdade, especialmente as mulheres, né? As mulheres são muito movidas a essas ondas de emoções, então, se ela tiver na TPM, casada, divorciada, se ela estiver feliz, se ela está triste, tudo isso ela vai demonstrar na sua aparência. É valioso aqui lembrá-las que no trabalho não é interessante que ela tenha essa oscilação tão presente, que ela minimamente oscile para que esses clientes e esses colegas não se assustem com essa avalanche toda de looks, informações e humores. Isso não entrega uma sensação de que ela pode fazer o melhor pelo trabalho, já que ela está sempre num desequilíbrio. O homem consegue dosar isso melhor, ser mais linear, mas até mesmo uma certa oscilaçãozinha de humor e que interfira no look pode ser interessante, porque se ela está mais feliz, ela de repente vai com uma peça mais vibrante na cor, se ela está mais tranquila, ela pode usar looks minimalistas e de repente um cabelo mais sério. Então você consegue ler um pouco essa profissional através do que ela está vestindo. Agora, você está falando aí das mulheres, né? Eu não sei se a nossa função de homem é mais fácil ou não, porque a gente faz o seguinte, né, Jana? O homem bota uma calça jeans lá e vai com... Se você bobear, tem gente que vai com aquela calça jeans a semana inteira. A mulher, se você repete uma roupa um dia, elas mesmas já ficam chateadas, não é, Jana? Ficam. Há quem diga que as mulheres se vestem para outras mulheres, Edson. É mesmo? Eu acho um pouco clichê, porque a mulher se veste muito para ela, tanto é que quando ela se olha no espelho e não se gosta, no mesmo momento ela já se deprime. Então, as mulheres são essa montanha-russa de emoções. Mas é verdade que a gente tem que observar sempre o que está ao nosso redor naquele momento, né? De que forma que nós estamos entendendo a vida, de que forma que aquela empresa e aqueles clientes estão nos vendo e estão nos respeitando, se há lugares onde a gente pode polir um pouco, administrar um pouco alguns detalhes que não estão tão adequados ou não, se nós estamos transmitindo uma imagem muito sisuda, muito antipática e pode usar o look como ferramenta para trazer um pouquinho de doçura, de simpatia. Acho que toda a profissão, e tanto os homens quanto as mulheres, isso é unânime quando diz respeito a gente entender esse ambiente corporativo com mais humanidade, que é o que as empresas mais esperam hoje, né? Estamos ouvindo aqui a Jana Romanini, que é psicanalista, consultora em estilo e imagem pessoal. Ô, Jana, é verdade que a gente pode, às vezes, perder uma oportunidade de trabalho ou conquistar um pouco mais, principalmente por causa da nossa imagem?
Sim, pode, com certeza. Isso acontece na vida pessoal, as pessoas vão nos censurar e nos julgar pelo que a gente está vestindo. Imagine você na vida profissional, né? Que ali literalmente não tem perdão, dependendo de como você demonstrou uma roupa com excesso ou com falta, uma cor na maquiagem, um cabelo que não estava limpo, que demonstrou uma falta de higiene, ou nos homens que eles usem a barba, mas que usem uma barba aparada, bem feita e não com desleixo. Enfim, várias questões relacionadas a tecido, odor, cores e formas podem fazer com que uma empresa entenda que você não vai ser um bom profissional para aquele ambiente. Infelizmente, ainda que você tenha toda a reputação e carga de potência em um bom currículo e demonstre isso numa boa entrevista, vai ser um fator nocivo para que você seja contratado se você não está com essa imagem bem adequada. Ela corresponde a pelo menos aí uns 40% ou 50% de tudo. Dá uma caprichada no perfume também, né, Jana? Tem gente que você sabe que a pessoa chegou porque o perfume chegou antes, né? É muito desagradável, né? Nesse caso é preferível não usar perfume nenhum, Edson. Eu queria saber de você também, Jana, se é possível transmitir. Eu acho que essa pergunta é mais subjetiva, mas eu pensei, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas eu vou fazer. É possível transmitir uma competência profissional só por causa da nossa aparência? Às vezes a pessoa olha para você e fala, pô, esse camarada aí, esse cara é dos bons, hein? Só por causa da aparência já não é possível isso? O ser humano, ele é visual, né? Isso é comprovado em pesquisas científicas, não vai ter como a gente fugir. Então, sim, a gente se conecta automaticamente por uma pessoa que está bem trajada, a postura dela, onde ela colocou as mãos, se as costas estão eretas, se a forma como ela se posicionou, uma mulher em cima de um salto, com o cabelo dela, com a bolsa dela, o homem ele está com a mão no bolso, ele está com os braços cruzados, ou ele está ali solto, com uma sensação de não sei o que eu faço, estou perdido, estou vulnerável e estou inseguro. Então, até por uma foto, você pode se conectar a alguém nesse sentido profissional, nas páginas do LinkedIn, por exemplo, que é uma página grandiosa sobre isso, e identificar, nossa, uau, que profissional, que confiança, que postura, que sensação bacana de ver essa pessoa. Eu quero contratar, e muitas vezes você nem sabe se é um bom profissional, mas aí você vai para a parte 2, que é tentar conhecer. Agora, já ao contrário, se você dá de cara com um profissional que não tem nenhuma dessas características, você deixa de querer conhecer se ele é bom. E às vezes ele pode ser incrível, mas como ele não soube demonstrar isso na imagem, ele já pode perder uma fatia enorme dos potenciais clientes. Você me explicou com tanta categoria uma coisa que os meus avós já falavam, que a primeira impressão é a que fica. Fica assim, é comprovado pela consultoria de imagem que nos 2 primeiros anos, uma pessoa que não teve uma boa primeira impressão, ela fica só correndo atrás do prejuízo, ou seja, demora muito para que ela volte naquele lugar ou até convença aquela pessoa que já deletou ela de ter uma segunda chance. Enquanto aquela que conseguiu, numa primeira impressão, causar uma boa sensação no outro, ela já ganhou ao menos um leque de possibilidades de performar ali. E aí, de novo, a gente vai tanto para a vida pessoal quanto a profissional, afinal de contas, somos todos em um universo só. Poxa vida, eu fiquei preocupado agora porque eu falei, pô, preciso conhecer um pouco mais a Jana de perto, então, o dia que eu for ao shopping comprar umas roupas lá para, não é, Leandro, não é, Danilo, para a Jana ir comigo, porque tem hora que eu saio com algumas peças lá que a patroa fala assim, pelo amor de Deus, olha, vai indo na frente que eu já vou, viu, Jana? Não está tendo boa aceitação suas escolhas, Edson? Tá difícil, tá Pode difícil. me chamar. Eu vou te chamar. Nós estamos ouvindo aqui a Jana Romanini, que é psicanalista, consultora em estilo e imagem pessoal. Jana, quero agradecer demais sua participação, as dicas que você nos deu aqui
para nós todos aqui, para os ouvintes do Manhã Bandeirantes, e dizer para você divulgar suas páginas, o seu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais, ou mesmo consultar e contratar o seu trabalho, como é que pode fazer? Vocês podem me encontrar no Instagram, @jana.romanini, tem o meu e-mail, pode me escrever lá a sua história, eu vou adorar te conhecer, o falecom@janaromanini.com. Muito obrigado, Jana. Bom fim de semana para você. Muito obrigada, Edson, pessoal que nos ouviu, é sempre um prazer estar aqui com vocês.